Mas existe atendimentos que a gente não pode fazer online, Rafa? Olá, pessoal. Espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafael Esquiavo, do Mater Online. O tema da nossa aula de hoje é possível atender online na psicologia perinatal? Essa é uma das perguntas que eu recebo com uma certa frequência. Mesmo antes da pandemia, algumas pessoas já faziam essa pergunta: se trabalhar com a psicologia perinatal é possível via online, fazer atendimento clínico via online. E depois da pandemia, isso ainda mudou ainda mais, né? Então, as pessoas começaram a querer saber ainda mais informações a respeito disso. Talvez essa possa ser sua dúvida, talvez não. Mas, então, nesse momento aqui, nesta aula, eu vou falar sobre esse assunto e espero esclarecer aí para vocês se é possível ou não trabalhar de forma online com a psicologia perinatal. A psicologia perinatal, para quem não sabe, né, é uma área que nós vamos atender muitas pessoas, né? Podemos atender a gestante, podemos atender a mulher no pós-parto, podemos atender esse homem que também está junto, engravida, a rede de apoio. Então, são várias as possibilidades de atendimento. Além disso, o psicólogo que atua com a perinatalidade, ele tem modalidades de atendimento também um pouco diferentes só de psicoterapia, tá? Então, o psicólogo, em geral, que atende na clínica, normalmente ele está fazendo uma avaliação psicológica ou ele está fazendo psicoterapia. O psicólogo que trabalha na perinatalidade, ele também pode fazer um atendimento na clínica, mas de orientação, aconselhamento, acolhimento, tá? Existem essas possibilidades também para além da psicoterapia. O nosso Conselho Federal de Psicologia, ele, desde 2018, permite que o psicólogo possa atender online, tá? Antes disso, o atendimento online em psicologia era bem restrito, não era todo psicólogo que tinha permissão. Em geral, acontecia pesquisas, né? Então, pesquisadores, universidades, né, até faziam um atendimento online para poder identificar se essa poderia ser uma boa modalidade de atendimento, tá? Então, até 2018, você tinha que ter seguir uma série de regras para ter permissão para poder atender online, e eles deixavam só para pesquisa praticamente, tá? Então não era possível isso. Mas as pessoas, né, em 2018, logo aqui, né, bem do lado, muitos clientes começaram a aderir muito, né, à necessidade do online. Então, começou a partir da própria demanda dos próprios clientes essa necessidade, não era só do psicólogo, mas dos próprios clientes, né? E com isso a gente, inclusive, tinha até psicólogos trabalhando de forma ilegal, digamos assim, né? O psicólogo, ele não tinha a permissão do Conselho Federal de Psicologia, mas para ele não perder o cliente, para acolher esse novo homem que o Conselho Federal de Psicologia ainda não tinha percebido que existia, né? Esse novo homem, o homem em movimento, não é mais o velho homem, mas é o homem que está online, né? Aí em 2018 eles perceberam tudo isso, que olha, ou a gente vai ter que legalizar, ou a gente vai começar a ter um monte de psicólogo atendendo de forma ilegal aí, e a gente vai estar deixando de atender uma necessidade desse novo homem mais tecnológico. Então, em 2018, né, sai a resolução do CFP número 11/2018. E aí, então, essa resolução, ela diz, né, que o psicólogo pode atender online, desde que ele tivesse, né, um site, respondesse uma série de informações e perguntas para o CFP, principalmente para entender como que o psicólogo ia tratar os documentos, como que ele ia garantir o sigilo, utilizando-se, né, do recurso da internet. Então, era solicitada uma série de coisas aí para esse profissional, e que tinha que ser solicitado. Você tinha que enviar lá para a EPSI essas informações que seriam avaliadas
né, para poder permitir ou não, te dar o selo ou não. Então, quer dizer, os psicólogos com selo no seu site eram psicólogos, então, que estavam confirmados, né? Estavam liberados pelo Conselho Federal de Psicologia para atender online. E quem estava sem selo é porque não tinha enviado, estava, né, por baixo do pano aí, digamos assim. E aí, ano passado, 2020, veio a pandemia. E aí foi aquele fuá, né, gente, que a gente sabe bem. Todo mundo atendendo na sua clínica, e da noite para o dia a gente tem que fechar a clínica. Os nossos clientes não podem mais ir para a clínica, a gente não pode mais ir para a clínica, né, por conta do coronavírus. E aí começa o Conselho Federal de Psicologia também tem que se movimentar rapidamente, identificar como que a gente ia fazer, porque não dá para deixar o cliente sem atendimento, mas também não dá para colocar o psicólogo em risco, não dá para colocar o paciente em risco, o cliente em risco. Então, foi o fuá, né? Mas foi um fuá bom nesse sentido, porque nós, enquanto categorias, agora conseguimos crescer um pouco mais, né? E chegar mais próximo também desse novo homem. Lembrando que o homem está em movimento, era uma exigência dos nossos próprios clientes esse atendimento online já, né? Então, ela vem para que o Conselho Federal de Psicologia, outros psicólogos, pesquisas começassem a surgir nesse sentido, permitindo, então, que a gente pudesse ter mais instrumentos, mais informações sobre como atender online, principalmente porque a gente foi obrigado a ter que atender online, a gente teve que parar de atender na clínica por um bom tempo. Hoje a gente está híbrido, né? Muitos psicólogos estão atendendo online, mas também estão atendendo presencial, dependendo da cidade onde mora. Cada cidade tem, né, uma possibilidade diferente por conta do número de contaminados e tudo mais. Já não é mais uma realidade nacional, né? Tudo igual. Cada cidade aí tem as suas peculiaridades, então cada caso é um caso aí, né? Mas tem espaços em que o psicólogo ele está ainda com a maioria dos seus clientes online e outros espaços que a maioria já pôde voltar para o presencial, mas muitos não quiseram deixar o online, né? Gostaram dessa forma e mantiveram alguns clientes que antes eram presenciais, passaram a ser clientes agora do online, né? Por uma escolha em conjunto aí entre cliente e psicólogo, né? E terapeuta. O fato é que mudou algumas regras aí, então, né? Mas, assim, no grosso continua a mesma coisa. Hoje não precisa mais do site, mas precisa da permissão. Você, de qualquer forma, continua tendo que solicitar o EPSI, fazer tudo que eles pedem lá, né? Enviar tudo para eles, para que eles possam dar o aval final, se você pode ou não atender, né? Online. Tá? Então, sim, hoje a gente precisa pensar nessa possibilidade. Mas o fato é que o atendimento em psicologia perinatal, muito antes da pandemia acontecer, já era uma espécie de área, né, em que o online cai muito bem. Tá? Então, a psicologia perinatal, mesmo antes da pandemia, já é uma área de atuação que cairia muito bem, tá? A possibilidade do atendimento online. Por quê? Quando nós estamos atendendo, né, as questões da perinatalidade, geralmente a gente está lidando com mulheres na gestação ou no pós-parto, tá? Não que seja só mulheres, a gente pode atender homens também, não que seja só gestação, parto e pós-parto que o psicólogo perinatal trabalha. Para quem assistiu a live de ontem, sabe que a gente pode trabalhar em vários campos e de várias formas, com diversas pessoas, né? Atuando aí na psicologia perinatal, com vários espaços para além da gestação, parto e pós-parto, tá? Então, olha só. Uma mulher grávida, né, se a gente pensar aí, né, na psicologia perinatal mais tradicional, que a gente tenha um número maior de pessoas atendendo, né, ainda é na gestação e pós-parto. Uma mulher grávida, quando ela vai chegando perto do momento de dar à luz, tá? Então, quando ela vai chegando próxima do seu parto, ela vai começando a ter maior dificuldade para dirigir seu carro. Ela começa a ter uma maior dificuldade com o próprio corpo, né? Para andar, respiração,
inchaço, dores nas costas, cansaço, né? Então, ela começa a apresentar já no físico mesmo, no corporal, algumas questões que a debilitam, vou dizer assim, né? Para que ela vá até a clínica. Então, isso pode acontecer, é claro que terão gestantes que vão estar super bem, né, fisicamente, vão conseguir ir para a clínica até o final. Elas, às vezes, elas podem ter alguém que dirige o carro para elas também, né, até a clínica. Então, elas conseguem se resolver. Mas algumas não conseguem se resolver. Algumas vão enfrentar essa dificuldade de ir até a clínica. Então, ela pode até começar a consulta, né, indo quando ela está no segundo trimestre, para ela tá tudo bem dirigir o carro, para ela tá tudo bem, uma série de coisas, né, para que ela chegue até o nosso consultório. Mas conforme essa gestação vai evoluindo e vai chegando mais perto do parto, né, alguns incômodos corporais começam a acontecer aí e podem ser, inclusive, justificativas para que essa mulher não continue fazendo tratamento no presencial. Muitas delas acabam solicitando que a gente se dirija até a casa delas. E isso tem uma implicação, inclusive, no custo da terapia, porque vamos supor que você já cobrava R$ 120 a sessão, né? Ela indo até a sua clínica. Agora, com essa dificuldade, você tendo que ir até a casa dela, você vai ter que cobrar muito mais caro essa sessão. Você não vai mais poder continuar cobrando 120. Por quê? Você tem que contar o tempo que você se desloca, que você sai da sua clínica e vai até a casa dela, o tempo de sessão e o tempo de deslocamento de novo da casa dela até a clínica, por exemplo. Isso significa que você não vai poder ter um cliente nem antes e nem depois dela, né? Você vai ter que remanejar a sua agenda, você vai ter gasto com a gasolina, né, para ir até a casa dela, uma série de coisas que vão aumentar o preço dessa sessão também. O que pode gerar um certo desconforto também, porque você vai ter que fazer uma nova negociação de valor, de preço. E fora que a gente já conversou essa semana, o quanto que o psicólogo tem dificuldade de falar sobre valor, né? De dar o seu preço para os seus clientes e acaba muitas vezes fazendo o que não deveria fazer, né? E acaba saindo prejudicado o próprio profissional por conta dessas situações. Então, aí, nesse caso, por exemplo, o atendimento online, ele cai muito bem, né? Ele dá super certo. Não sei se vocês sabem, mas nesse período de Covid, inclusive, a gente já descobriu que gestantes são um sério grupo de risco, né? Mortalidade materna por Covid está alta, está muito alta. Inclusive, hoje eu vi alguma coisa de que gestantes podem pegar afastamento. Se ela trabalha presencialmente em alguma empresa, ela pode pegar afastamento e trabalhar na sua casa, fazer home office, por elas ter um grupo de sério risco, né? Não tenho certeza se essa informação é verídica ou não, se alguém puder até dizer aqui se é verídica ou não. Eu vi um certo comentário hoje lá num grupo das minhas alunas do Mater Online, mas não tive tempo ainda de verificar se isso é verídico ou não, né? Mas o fato que olha só, né? E a psicoterapia? Tem que ser online também para essa gestante. Você não pode colocar essa sua cliente em risco, percebe? Tá? Se você... Aqui o pessoal tá falando que sim, né? Que é verídico. Então tá, obrigada, pessoal. Legal, show, ótimo. Né? Olha que maravilha. E isso quer dizer, então, que a gente tem... legal, aqui o pessoal falando que foi sancionada hoje. Sensacional, ótimo, legal, gente. Muito bom mesmo, né? Uma grande conquista. Então, olha só, se essa mulher, ela precisa ficar em casa, nós, enquanto psicólogos perinatais, precisamos mais ainda respeitar isso. Então, aí já até vai um puxãozinho de orelha para quem está atendendo gestante na clínica, tá? Porque se a situação está neste nível, né, e a gente sabe que tá, né, o número de mortes no Brasil de mulheres no período perinatal por Covid está muito grande, está elevado. Então, a gente precisa fazer esse atendimento online. Então, não é mais uma questão se é possível ou não fazer atendimento online em psicologia perinatal, é uma necessidade.
Nós não podemos simplesmente dizer assim para as mulheres, né? Ah, não, a gente só atende se for na clínica presencial, se for online, não dá para. A gente não pode. Né? Elas estão com muita ansiedade, estresse, depressão, está super elevado. As pesquisas já mostraram aí que os níveis de alterações emocionais nesse período de pandemia alterou para a população geral, quanto mais as gestantes, que já era um grupo super de risco para alterações emocionais, né? Para elas aumentou ainda mais. Então, o fato é que não é nem mais uma questão da gente tentar discutir se o atendimento online é ou não possível na psicologia perinatal. Tem que ser online. Tem que ser, né? Principalmente se a mulher estiver grávida, tá? Principalmente. É claro que a gente tem várias outras possibilidades de atendimento perinatal, como eu já disse para vocês em outras lives, tá? Então, cada caso é um caso. Mas o que eu quero dizer aqui, por exemplo, que se o seu paciente, se a sua paciente é uma gestante, então você, enquanto um profissional da saúde mental, é altamente recomendado você não faça esses atendimentos na sua clínica presencial se ela não tiver as devidas especificações de segurança já solicitadas, né? 1 metro de distância de uma parede, da outra, disso, daquilo, e etc, né? Então, aí o mais recomendado, né, é o online mesmo, tá? No pós-parto também, que é um período, o psicólogo perinatal recebe bastante clientes, é um outro momento muito importante para a gente conversar aqui sobre a possibilidade do atendimento online. Porque o pós-parto, essa mulher, ela tem grandes dificuldades também de ir para a clínica. Eu mesma, sempre que atendi alguém no pós-parto, eu tinha que ir na casa da pessoa. Foram pouquíssimas aquelas que conseguiam ir na minha clínica. Foram poucas. A grande maioria precisavam de mim na casa delas. Por quê? A maioria das famílias tem um carro só. Esse carro geralmente está com o esposo, com o parceiro, porque ele não tem licença maternidade de 4 meses, 6 meses, ele tem de 1 semana. Então, ele vai para o serviço, muitas vezes ele sai com o carro. E mesmo que ele deixe o carro com ela para caso de alguma emergência, ou mesmo que tenham 2 carros e ela tem um carro disponível ali para ela, é difícil toda a trajetória que ela precisa fazer de arrumar bebê, arrumar a mala do bebê, colocar o bebê no banco de trás, ela dirigir no banco da frente para ir para terapia, ficar 1 hora lá junto com o bebê, porque ela não tem com quem deixar esse bebê. Então, assim, gera um transtorno. Ou às vezes ela vai para terapia sem levar o bebê, mas também ela às vezes vai ter bastante dificuldade de encontrar quem fique com esse bebê, né? As avós, elas também não têm licença maternidade. O máximo que elas fazem é pegar férias, né, próxima do parto das filhas, para poder ficar 1 mês disponível ali para ajudá-las e tudo mais, mas depois elas voltam para o trabalho também, né? Então fica uma situação meio complicada aí para essas mulheres no pós-parto poderem ir até a clínica, tá? Algumas estão com depressão, e a depressão faz com que ela não queira sair da cama, sair de casa. Se ela tiver que ir até o consultório, para ela já é muito penoso, já é muito difícil. É difícil para ela cuidar do bebê dela. Já está difícil para ela amar o bebê dela, querer amamentar, essas coisas. Quanto mais sair de casa e ir até o consultório, sabe? Então, assim, é bem penoso, é bem difícil. Então, muitos dos casos, a gente era chamado para realmente ter que ir até a casa. Com a possibilidade hoje do online, isso facilita demais. Imagina você aí, né, não precisando sair da sua casa, ir até a casa da sua cliente, atendê-la e voltar, né, sei lá, para o seu consultório. Então, você perde aí atendimentos. E agora não, com a possibilidade do online, isso facilita para a sua cliente, muitas vezes mais, né, porque ela tá na casa dela, ela consegue muitas vezes amamentar o bebê durante a sessão, coisas assim, fica tudo mais fácil para ela, né, dessa forma, e para você também, porque você consegue ter cliente antes e depois, porque é só desligar o WhatsApp, o Zoom, sei lá, por onde você estiver atendendo, né, desliga uma sessão e clica e começa a próxima. Então, facilita para o profissional também. O valor
continua mantendo o mesmo, você não precisa aumentar esse valor para contar com o deslocamento, com a possibilidade de você ter que recusar um cliente antes ou depois dessa consulta. Então, assim, isso facilita muito. Então, o atendimento online no período perinatal, ele deve acontecer, tá? É um momento muito bom para acontecer. Antigamente, quando a gente não tinha a pandemia acontecendo, né? O Conselho Federal de Psicologia, que permitia que os psicólogos atendessem online, tinha lá uma cláusulazinha escrita assim, ó. O psicólogo que vai atender na modalidade online tem que usar da psicoterapia breve. Pode fazer no máximo 24 sessões, se eu não me engano. Se eu tiver errado, alguém me corrige aí. Quantas sessões eram? Mas era psicoterapia breve. Era um número limitado de sessões. Com a pandemia, isso alterou também. Não existe mais esse número limitado de sessões. Mas aonde eu quero chegar com vocês, né? E que eu estou tentando mostrar aqui para vocês o quanto que o atendimento perinatal, ele se encaixa muito legal no online. Então, se a gente pegasse essa visão do Conselho Federal de Psicologia, né, antes da pandemia, de que o atendimento online tinha que ser num tempo limitado de tempo, eu tenho uma informação aqui também interessante para você. A psicologia perinatal, principalmente nos casos de gestação, a técnica que a gente tem que utilizar nos atendimentos é de psicoterapia breve. Então, super recomendado pelo Conselho Federal de Psicologia para atendimentos online. Então, por que a gente tem que fazer psicoterapia breve? Não é uma obrigação, cada caso é um caso, pelo amor de Deus, né? E a gente ensina isso dentro do Mater Online. Então, para saber mais, vide em Mater Online, tá? Então, olha só, quando a gente vai fazer esses atendimentos com as gestantes, geralmente as queixas, elas estão ligadas à vinculação com o bebê, estão ligadas a uma série de ansiedades ligadas, de fato, ao período de gestação e que a gente precisa solucionar aquele caso antes do bebê nascer. Imaginem vocês, por exemplo, alguém que fala assim, ó, eu vim aqui porque o sexo do meu bebê é menino e eu queria uma menina, não estou conseguindo me vincular. Né? Não tô conseguindo amar esse bebê, conversar com esse bebê, porque ele não é do sexo que eu queria. Você não pode fazer uma psicoterapia de longa duração com essa pessoa. Imagina, a criança com 2 anos de idade, você ainda trabalhando com ela a questão do porquê que ela, né, tá sendo mãe de um menino, mas ela queria ser de menina, percebe? Não dá. Então, é uma questão que você tem que trabalhar ainda durante o período de gestação, para que esse bebê possa nascer e a tempo dela se vincular com ele ainda no final da gestação. Tá? Lembrando que uma gestação é limitada pelo tempo de 9 meses. E essas mulheres, elas vão nos procurar já no segundo trimestre. Então, a gente já não vai ter 9 meses com essa mulher. A gente vai ter muito menos. A gente vai ter 5 meses, às vezes até menos. Então, a psicoterapia breve, ela é super recomendada nos atendimentos, principalmente as gestantes, ou seja, né, a psicoterapia breve é recomendada para atendimentos online, assim como a psicoterapia breve é recomendada para atendimento perinatal, principalmente de gestantes, percebe? Então, mais um ponto positivo para que quem é psicólogo perinatal fique bem tranquilo, bem tranquila, porque é possível, sim, atender na modalidade online. Outro detalhe legal é que dentro da psicologia perinatal, nós não necessariamente trabalhamos só com psicoterapia, podemos atender também no acolhimento e na orientação. O acolhimento e a orientação também são atendimentos mais breves, tá? Porque você não fica orientando a pessoa, né? Orientando, né? Se você vai ficar um certo tempo com essa pessoa, é psicoterapia. A orientação, geralmente, ela tem todo um planejamento. Então, tem começo, meio e fim. Tem objetivos cada sessão, né? Para você fazer as orientações pontuais, certeiras. Então, você já explica para a pessoa o que você vai trabalhar em cada uma das sessões, tá? Então, por exemplo, o pré-natal psicológico é um atendimento de orientação e não de psicoterapia. Ele pode até ter um efeito psicoterapêutico, mas ele não é psicoterapia, ele é orientação. Mais uma vez, aí o detalhe, né? Super tranquilo,
a fazer atendimento online para orientação. E, inclusive, vários psicólogos perinatais, né, que já trabalhavam com pré-natal psicológico, já atendiam grupos de gestantes, né, no presencial, com a pandemia, tiveram que migrar para o online. E estão fazendo grupos online. Então, hoje a gente já tem grupos de gestante online, grupos de pré-natal psicológico online. Então, esses grupos estão acontecendo de forma online também para essa orientação. Então, sim, super recomendado também, super tranquilo de você utilizar o modelo online. No acolhimento também, então, assim, às vezes uma pessoa, ela não quer fazer psicoterapia, mas ela quer um psicólogo para contar um pouquinho de como está sendo duro para ela enfrentar a notícia, né, de uma anomalia fetal, alguma coisa assim, né, e um aborto, alguma coisa, e muitas vezes aquela pessoa, ela está precisando de um acolhimento, e aí a gente vai até analisar se indica para uma psicoterapia ou não, porque luto, né, não é doença, então a gente precisa entender e respeitar, né, as vivências das pessoas, de cada um. Então, assim, são várias as possibilidades, tá? Então, são várias. Então, assim, podemos sim trabalhar com o online, tá? O psicólogo perinatal, sim, trabalha com online, é altamente recomendado, ainda mais nesse momento de pandemia, e ainda mais se tratando de gestantes, tá? É quase que uma obrigação o psicólogo para garantir a saúde, né, da gestante fazer um atendimento online. O que a gente não vai poder atender online? Existe alguma coisa que diga, olha, Rafa, entendi que a gente pode fazer atendimento online, psicoterapia perinatal. Mas existe atendimentos que a gente não pode fazer online, Rafa? Tem algum atendimento que não pode fazer online? Sim, tem sim. Tá? Então, por mais que a psicologia perinatal se encaixe muito bem nos atendimentos online, existe recomendação também para não atendimento online, tá? Para presencial. Então, por exemplo, uma depressão grave, né? Ou transtornos mentais graves, tá? Tô usando aqui a depressão porque é o mais comum, né, da gente ouvir e tudo mais. Mas transtornos mentais graves, o Conselho Federal de Psicologia, ele coloca que não se faz atendimento online, tá? Para transtornos mentais graves. Então, aqui, vamos supor que a pessoa ela tá com ideação suicida ou infanticida, tá? Isso são sintomas graves, tá? É um tipo de pensamento grave, a pessoa tá querendo se matar ou matar o bebê, por exemplo, tá? Então, são questões que você não vai oferecer o atendimento online. Casos da mulher com psicose puerperal, tá? Então, a mulher em surto psicótico, por exemplo, então, na psicose puerperal também não é recomendado atendimento online. Quando você está atendendo casos de perinatal, cuja queixa é violência doméstica, tá? Então, não é recomendado o online, tá? Em casos de violência doméstica. Quando a pessoa está em privação de liberdade, também não pode, porque algumas pessoas vão dizer assim, olha, eu tô grávida, eu quero fazer atendimento psicológico, eu não posso sair de casa porque meu marido não deixa. Isso é privação de liberdade, né? Então, em casos de privação de liberdade, você não faz. E até mulheres, né, encarceradas. Quando a gente vai atender, de certa forma, tem que ser ali também no presencial. São diversas as possibilidades de privação de liberdade, né? E violência doméstica. Atendimento a adolescentes sem a permissão dos seus pais. Então, mulheres com menos de 18 anos de idade, gestantes ou no pós-parto, que procurem pelo nosso atendimento, precisaremos também da autorização, né, de um dos seus responsáveis antes, para que a gente possa começar o atendimento, tá certo? Então, esses são alguns pontos que não é possível atendimento online e a gente tem que ficar atento a isso. Mas os demais é tranquilo, atendimento individual, atendimento em grupo.
A gente precisa ficar de olho também na aplicação dos instrumentos psicológicos, porque nem todos os instrumentos psicológicos têm permissão para o online, tem alguns, né, que sim, esses você pode utilizar, mas nem todos, então tem que ficar de olho nisso também, porque o Conselho Federal de Psicologia também não permite, né, o uso de qualquer teste psicológico, de qualquer forma, tem todo um jeito certo de se aplicar, e a gente precisa garantir também utilizar os instrumentos que possam, de fato, ser utilizados no online, tá bom? Então, são alguns dos cuidados que nós temos que ter em relação a isso. Aí você pode fazer atendimento pelo WhatsApp, pela plataforma Zoom, Meeting, qual você desejar, né? E você vai precisar, sim, ter passado pela EPSI, né, enviar, então, o seu pedido, ele tem que saber que você é um psicólogo, que você atende online, é importante você garantir o sigilo da pessoa, então, você, enquanto psicólogo, tem que verificar se na sua casa existe um espaço também que você possa garantir esse sigilo da outra pessoa que está conversando com você, então, você tem que usar o fonezinho de ouvido, né, tem que procurar um espaço que não vai expor a pessoa, que é um lugar que tem gente passando na sua casa, coisas assim. Então, é necessário, né, ter essa adaptação, mas é muito tranquilo, tá? Para o psicólogo fazer atendimento online na psicologia perinatal. Então, não sei se essa era a sua dúvida ou não, provavelmente sim, porque você ficou aqui, né? Espero que tenha sido interessante, que tenha sido útil para vocês aqui, todas essas informações que eu trouxe sobre o atendimento online em psicologia perinatal. Então, esse momento de pandemia, ele provocou várias mudanças aqui, né? Na nossa postura enquanto psicólogos, a gente estava muito na zona de conforto, né? Ninguém queria ir para o online, porque o novo, diferente, vai exigir esforço, conhecimento, adaptação. Então, a maioria estava ali na zona de conforto, mas veio a pandemia, teve que tirar, né, muitos psicólogos da zona de conforto, teve que colocar os psicólogos num lugar de movimentação, novo conhecimento, nova aprendizagem, desenvolver novas habilidades, né, enquanto profissional. Então, são coisas positivas, né, que a gente tem que pensar aí também, né, que todo esse apocalipse, né, tem alguma coisa também, né, que nos impulsiona também a atender essa nova demanda. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês a live de hoje, que vocês tenham gostado. Então é isso aí. Beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau.